Lamentavelmente, Bolsonaro veta mais uma vez a ampliação do BPC, o benefício da prestação continuada, conhecido popularmente como LOAS. Olá, sejam todos bem-vindos. Esse é o canal Rumo ao Nada. Se por acaso você não me conhece, me chamo César Lima. Eu peço também, né, se por acaso você ainda não é inscrito, obviamente, se é a primeira vez que você está chegando aqui no canal, ainda não me conhece e não está inscrito, né? Eu peço encarecidamente que você se inscreva, ative o sininho das notificações e deixe aquele like ou aquele dislike, né? Porque é importante você avaliar o nosso conteúdo aqui no YouTube. Olha, meus amigos, lamentavelmente, né? Essa é a palavra certa para expressar a minha tristeza em relação a mais um veto do presidente Jair Bolsonaro em cima daquele, digamos assim, das pessoas mais frágeis da sociedade, né, que são as pessoas, os deficientes e as pessoas idosas que dependem do BPC. O presidente da República, o Jair Bolsonaro, né, vetou a ampliação do acesso ao BPC, que é o benefício da prestação continuada que é paga para deficientes e idosos carentes. A medida aprovada pelo Congresso aumentava o limite máximo de renda para ter direito ao benefício. Esta nova tentativa do Congresso Nacional estava previsto, né, na MP 873, de autoria do senador Randolph Rodrigues, que foi convertida em lei, né? Ela se transformou em lei, a Lei 13.998 de 2020. É a mesma lei que amplia o número de trabalhadores a ter direito ao auxílio emergencial, esse auxílio do governo de R$ 600, né? O projeto aprovado pelo Congresso subia o limite máximo de renda de 1/4 do salário mínimo, que hoje é de R$ 261 por pessoa, para meio salário mínimo, ou seja, subiria, né, gente, de R$ 261 para R$ 522,50 por pessoa. Com o veto do presidente, vale o critério antigo, que é 1/4 do salário mínimo. Segundo o advogado especialista em temas previdenciários, o Rômulo Saraiva, por lei, essa regra continua valendo até 31 de dezembro de 2020. Você vê, né, gente, que tristeza, né? Os congressistas tão desesperados, tão tentando aumentar essa renda da composição familiar para a pessoa ter acesso ao BPC, né, gente? Mas infelizmente não estão encontrando um terreno propício com o presidente Jair Bolsonaro. Ele veta mesmo sem dó e sem piedade. E isso porque logo no primeiro dia que ele assumiu a presidência da República, a mulher dele veio e trouxe esperança às pessoas com deficiência, né? Falando que ia trabalhar em prol a pessoa com deficiência no Brasil. Mas não é isso que nós temos visto, né? Nós que cobrimos Previdência Social aqui na internet, não é bem isso que estamos visto. Tudo que vem para melhorar a vida do deficiente, do beneficiário que recebe o BPC, literalmente o presidente veta. Como vocês sabem, não foi a primeira vez que o presidente Jair Bolsonaro barra o aumento do limite da renda do benefício da prestação continuada. Em novembro do ano passado, em outro projeto, para quem não se lembra, né, o PLS 55, o Congresso havia ampliado o limite de renda para meio salário mínimo, mas infelizmente o presidente vetou novamente. E em março deste ano, o Congresso derrubou o veto presidencial. Vocês lembram disso? Você deve estar lembrado, né? E ficando estabelecido que era meio salário, né, para o critério para uma pessoa conseguir receber o BPC, né, gente? Por que é importante essa elevação de renda, essa ampliação de renda? Acontece, meus amigos, que às vezes o deficiente está totalmente carente, ele não tem renda nenhuma, está todo mundo desempregado na família, ele se encaixa totalmente nos critérios de R$ 261, mas de repente alguém da família arruma um emprego, aí a renda da composição familiar sobe. Consequentemente, esse deficiente perde o seu benefício porque ultrapassa os R$ 261. E com a ampliação, a elevação para meio salário mínimo, daria mais oportunidade a esse beneficiário continuar recebendo, ou então, né, para que outras pessoas deficientes ou outras pessoas idosas possam ter acesso ao BPC, porque hoje
Eu duvido você que está me assistindo nesse momento não conhece alguém, algum deficiente ou alguém idoso que não recebe o auxílio do idoso, né, o BPC, porque a família tem renda familiar maior do que R$ 261. Tiver R$ 300 de renda, gente, pela composição familiar, e infelizmente o INSS nega. É óbvio que muitas pessoas conseguem na justiça, né? Mas pelo INSS, infelizmente, ó, não tem jeito, eles não aprovam de fato. Daí vocês lembram, né, gente? Deu todo aquele bafafá, né? O presidente vetou o PLS 55, o Congresso foi e derrubou o veto, aí o TCU pegou e foi lá. Daí o Ministério da Justiça, o governo entrou, né? Do TCU, né, no Tribunal de Contas da União, e o TCU suspendeu, né? Falou, não tem jeito. O Congresso Nacional não apontou de onde vai sair os recursos para ampliação do BPC, enquanto não mostrar de onde vai sair esse dinheiro, tá suspenso. Só que aí depois o pessoal ali do Congresso Nacional, os deputados e senadores, né, falar não, mas isso é ingerência, né? Estão tentando legislar e a questão de legislar pertence ao Congresso Nacional. E aí o pessoal do TCU voltou atrás, né? Falou, não, dependendo de alguma situação, vamos liberar e tal. Daí foi publicado no Diário Oficial da União, vocês lembram? Daí foi publicado e está lá até hoje, gente. Está lá publicado no Diário Oficial, é lei. A Lei 13.981, né? Que eleva o valor de 1/4 do salário mínimo para meio salário mínimo, né? Mas infelizmente está suspensa por ordem judicial. O governo não aceitou a derrubada do veto, entrou na justiça, foi para o Supremo. E o que aconteceu? Gilmar Mendes, né, deu uma liminar fazendo com que não tivesse valor algum essa lei. Está lá por enfeite, não está servindo, né? Infelizmente. E aí, gente, os deputados e senadores não se conformaram novamente. Durante as discussões sobre o auxílio emergencial, esse Corona Voucher de R$ 600, o Congresso voltou a tratar do BPC. O projeto de lei estabelecia que nesse ano o critério de renda para o benefício continuaria em 1/4 do salário mínimo. Em 2021 começaria a valer o critério até meio salário mínimo. Bolsonaro vetou a ampliação para 2021, né? Então o que quis dizer, né? Os parlamentares falaram assim, não, já que o negócio está tão complicado, isso, gente, eu estou falando da Câmara, porque no Senado teve alteração, né? Na época que estava se discutindo, né, esse PLS 873. Eu vou explicar para vocês certinho para não restar dúvida. Aí, né, na Câmara, até o pessoal do governo concordou, não, já que não tem da onde provar, né, o país está passando por toda essa situação financeira devido à pandemia do coronavírus, vamos fazer assim, vamos usar o mesmo critério de R$ 261 para concessão do BPC esse ano, mas a partir de 2021, a Lei 13.000, né? Essa lei a qual eu acabei de me referir para vocês agora de pouco, a Lei 13.981 passa a valer, ou seja, para se conseguir ou para manter o BPC, a renda seria de meio salário mínimo. Presidente, não aceito! Não aceitou, infelizmente. Daí, né, gente, tá bom. Essa mesma lei chegou no Congresso Nacional, no Senado da República. Os senadores falaram não. Vamos fazer com que a lei seja cumprida, que a renda para concessão do BPC seja meio salário mínimo. E colocaram, né? E aprovaram lá no Senado e foi para a sanção presidencial. Pasme senhoras, pasme senhores. Bolsonaro vetou mais uma vez, né? Olha, é bastante complicado, né, gente? Agora, durante a pandemia, o INSS está usando alguns critérios, né? Por exemplo, durante a pandemia, o critério de renda do BPC pode ser ampliado para até meio salário mínimo. Isso ocorrerá de acordo com os seguintes fatores. Isso, gente, já não é nenhuma lei, é uma portaria do INSS que está valendo, né, gente? Dependendo o grau de deficiência do beneficiário. Dependência de terceiro para o desempenho de atividade básica da vida diária, circunstâncias pessoais e ambientais e fatores socioeconômicos e familiares, comprometimento de orçamento do núcleo familiar com tratamentos de saúde, médicos, fralda, alimentos especiais e medicamentos não disponibilizados gratuitamente pelo SUS ou com serviço não prestado pelo SUAS, Serviço Único de Assistência Social, aos orçamentários e financeiros.
No projeto de lei que havia ainda a proposta do governo não poderem... Esse que é o pior, gente. Esse item aqui eu deixei para o final, né? Porque na minha concepção foi pior ainda do que ter vetado a ampliação do BPC, né? Porque os congressistas, né, eles colocaram lá digamos assim, um parágrafo de lei lá que proibia o governo suspender aposentadoria ou benefícios assistenciais durante a pandemia. Mas o presidente vetou o trecho dizendo que isso, abre aspas, contraria o interesse público ao permitir que benefícios irregulares sejam concedidos. Né? E, infelizmente, gente, eu fiquei espantado, porque eu confesso que no fundo, né, porque era a terceira tentativa que o Congresso Nacional tenta ampliar o BPC, eu pensava, não, agora o presidente vai se tornar sensível à causa e vai aprovar. Mas, infelizmente, eu me enganei. Agora, gente, como vocês sabem, eu já frisei no vídeo do dia de ontem, o Congresso Nacional tem um mês para analisar o veto, né, todos os vetos que o presidente da República fez em cima dessa MP 873, né, que virou lei, a Lei 13.981. E eu tenho certeza de uma coisa: o Congresso Nacional vai derrubar o veto em relação ao BPC, em relação também de poder convocar pessoas para fazer perícia médica, né, ou então ter o benefício suspenso durante a pandemia. Vocês podem ter certeza quanto a isso. Só que isso é apenas mais um capítulo referente à novela da ampliação digamos, da renda do BPC. Eu pergunto para você, gente, o que será que o Bolsonaro pensa que não quer ampliar o BPC? Será que ele pensa que todo mundo vai se aposentar pelo BPC? Lembrando que já foram feitos estudos que isso, com a ampliação do BPC, 1,5 milhão de pessoas passaria a ter o direito, não mais do que isso. O custo estimado por ano seria em torno de 20 a 30 bilhões de reais. Engraçado, né, gente? Para acudir banqueiro, eles acham dinheiro na hora, né? Para acudir também esses fazendeiros aí com dívida estratosférica em relação a empréstimo que fazem ao banco, o governo acode na hora. Mas quando é para transferir renda ao deficiente e a pessoa idosa que depende do BPC, o governo, né, simplesmente ele pega e veta uma matéria tão importante quanto essa que é a ampliação do BPC. Eu quero demais, gente, ouvir a opinião de você que está aí do outro lado.